Fala, galera do canal do sétimo ano, estamos de volta com mais uma aula de ciências, falando de temperatura, sensação térmica, dilatação dos corpos e tipos diferentes de termômetros. Vai rodar a vinheta e agora mesmo a gente volta com a aula. Roda a vinheta, já rodou? Voltamos aqui com o nosso assunto. Pessoal, como medir a temperatura? Na última aula, no último vídeo, nós falamos sobre os termos calor, frio e equilíbrio térmico. São dois estados térmicos opostos. Aonde que quando um corpo está quente, o que acontece? Algo fez com que aquele corpo esquentasse. E quando algo está frio, é porque algo fez com que esfriasse também aquele corpo, né? Então hoje nós vamos falar sobre como medir a temperatura, os tipos diferentes de termômetros. Existem termômetros diferentes, né? Termômetro é aquele aparelhinho lá usado para medir a febre. Não só a febre, a temperatura de outras coisas, de outros corpos também. Nós vamos ter o termômetro digital, o termômetro do radiador do carro, o termômetro da geladeira, que é muito importante, né? A gente vai abordar esse assunto, depois a gente vai abordar o assunto aí da dilatação dos corpos. Beleza, pessoal? Então, pegue o seu livro e abra na página 213. É a página do assunto de hoje, no vídeo que nós vamos trabalhar. Beleza? Vamos lá. Como medir a temperatura? É uma pergunta que já faz aqui logo de cara no título do livro, né? Vamos acompanhar? Como estudamos no capítulo anterior, não podemos confiar na sensação térmica para avaliar se um corpo está quente ou frio. Por isso, medir a temperatura dos corpos usando termômetros é algo importante. Presta atenção. A gente não pode confiar na sensação térmica do ambiente para a gente determinar se um corpo está quente ou frio, né? A gente não pode confiar somente na temperatura, porque está calor, o corpo está quente. Não, hoje está fazendo frio, então o corpo está frio. Não, a gente não pode depender da sensação térmica do ambiente. A gente vai precisar de um termômetro para medir, para avaliar a temperatura de determinado corpo, de determinado objeto. Só um adendo aqui, pessoal. Quando a gente fala de corpo, não é só o corpo humano não, viu? Lembra do que eu falei da aula? O que é corpo? Corpo, ele é formado por matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, e tem volume. Então, corpo não é só o corpo humano, né? Então, existem diferentes tipos de corpos. E é desses diferentes tipos de corpos é que a gente está trabalhando. Então o termômetro ele vai ser muito importante para mensurar a temperatura. Então vamos compreender mais à frente aqui. Os termômetros podem funcionar de várias maneiras. O mais comum deles é um que contém um líquido. Termômetros domésticos usados para medir a temperatura do corpo humano. Continham mercúrio em tubos muito finos. Ou agora usam álcools com algum corante que pode ser visível. Tanto o mercúrio quanto o álcool se dilatam quando aquecidos e se retraem quando resfriados. Esses termômetros aí, pessoal, são termômetros antigos. Era um termômetro transparente de vidro que ele tinha um mercúrio, né? Hoje em dia o mercúrio ele é proibido de ser utilizado devido à sua alta toxicidade. Depois eles criaram um mercúrio que continha álcool, que também fazia o mesmo trabalho de medir a temperatura. Como que funcionava a mensuração da temperatura tanto por mercúrio quanto pelo álcool que estava dentro do termômetro? Quando a temperatura de um corpo estava quente, o que acontecia? O mercúrio ou o álcool, eles se dilatavam, eles ficavam espalhados. Quando a temperatura do corpo estava fria, eles se retraíam, tanto o mercúrio quanto o álcool, eles se retraíam. Então, isso era feito para saber se um corpo estava quente ou estava frio. Hoje nós temos os termômetros digitais, que é diferente.
né? São termômetros mais modernos, mais sofisticados, que vai ter ali um sensor para captar tanto o calor quanto o frio e determinar a temperatura daquele corpo. Esses termômetros eram os mais antigos que existiam, né? Hoje não tem deles mais, é muito difícil encontrar. Então vamos aqui, ó. Pense em aparelhos que precisam de termômetros para funcionar corretamente. Você consegue imaginar que aparelhos são esses? Além dos que medem a temperatura do corpo, existem termômetros para medir temperaturas da geladeira, do motor do carro, etc. No Brasil, usamos como unidade de medida a temperatura graus Celsius, cuja escala varia de 0 a 100. Então, imagine aparelhos que também precisam de termômetros. Como eu disse para vocês, o termômetro não é utilizado só para medir a temperatura do nosso corpo. Imagine algum aparelho que necessita de funcionar através de temperatura ou alta ou baixa. E o termômetro que vai regular essa temperatura. Por exemplo, a geladeira é um desses aparelhos que vai vai possuir um termômetro que vai indicar a temperatura correta dela funcionar. O motor do carro também tem um termômetro que vai mensurar a temperatura ali do motor. Quando o motor esquenta muito, o que acontece? O radiador do carro vai liberar água para arrefecer o motor, para esfriar o motor, caso o motor tenha uma temperatura acima do normal, acima do permitido. E isso é o que a gente vai observar aqui agora. Instrumentos controladores e indicadores de temperatura. Então nós vamos ver aqui os diferentes tipos de termômetro. Termômetro digital, termômetro do radiador, né, do carro, e o termômetro da geladeira. Como que cada um desses termômetros eles vão operar, né, nos diferentes corpos, nos diferentes objetos? Vamos acompanhar aqui, ó. Termômetro digital. Possui um visor que mostra a temperatura medida por um sensor eletrônico localizado na extremidade que entra em contato com o corpo. O termômetro digital funciona com uma bateria e, apesar de ser mais prático, pode tornar-se impreciso se a bateria estiver fraca. Então o termômetro digital ele vai operar com a bateria e um sensor. A bateria vai fornecer a energia para ele funcionar e o sensor vai captar a temperatura do corpo, quente ou fria. Só que o termômetro digital ele vai ter um problema. Se a bateria enfraquecer, né, ela é como se fosse uma pilha, se ela enfraquecer, o resultado ali, que vai mostrar lá no visor, vai ser um resultado impreciso, um resultado incorreto. Então, o termômetro digital, ele apresenta esse problema. Então, a bateria ela tem que estar em dias, ela tem que ser uma bateria ali forte, resistente. Porque senão, o resultado que o termômetro vai mostrar é um resultado impreciso. E o sensor vai captar a sensação térmica daquele corpo. Beleza, pessoal? Agora, termômetro do radiador. Como que o termômetro do radiador ele funciona no motor do carro? Localizado no radiador dos carros, funciona como uma válvula, de acordo com a variação da temperatura. A partir de certa temperatura, a válvula é ativada, permitindo a passagem de água para resfriar o motor. Foi como eu disse para vocês. O termômetro do radiador, ele vai funcionar como uma válvula. Ele vai medir a temperatura do motor. Caso a temperatura do motor esteja muito elevada, muito quente, o que acontece? O radiador ele abre uma válvula, libera água para o motor e faz com que o motor se resfrie, né? Tem uma temperatura aí mais baixa, uma temperatura amena. E terceiro e último termômetro que nós vamos trabalhar é o termômetro da geladeira. Como que ele opera na geladeira? A geladeira utiliza um termômetro digital ligado a um circuito que desliga o motor sempre que for atingida a temperatura desejada. Quando a temperatura sobe, o motor é novamente ligado até atingir a temperatura regular. Então, a geladeira ela tem por finalidade produzir uma temperatura fria, uma temperatura baixa. Para quê? Para conservar os alimentos. Então, o termômetro da geladeira ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai medir a temperatura, vai mensurar a temperatura da geladeira. Quando a geladeira está na temperatura ali
adequada, uma temperatura fria, ideal, adequada para conservar os alimentos, o que acontece? O motor da geladeira desliga. Desliga para economizar energia. Por quê? Porque ele está ligado a um circuito elétrico. Depois que a temperatura do ambiente sobe, a temperatura da geladeira também tende a subir com a temperatura ambiental. Então, quando a temperatura está começando a subir da geladeira, o que acontece? O termômetro aciona o motor de novo, o motor da geladeira é ligado, e aí começa a produzir a temperatura fria que seja ideal, que seja adequada para que a geladeira mantenha na sua temperatura normal, para conseguir conservar os alimentos. Então, é dessa forma que os diferentes termômetros eles vão trabalhar, vão operar. Próxima aula, próxima videoaula, a gente vai falar da dilatação dos corpos através da temperatura. Valeu, pessoal, muito obrigado e um abraço.